Olá pessoal, sejam bem-vindos à Sala do Professor, mais um vídeo, nosso segundo do curso de Informática Básica, na verdade o primeiro realmente iniciando, porque o vídeo anterior nós estávamos fazendo uma apresentação do curso. E no vídeo de hoje vamos fazer uma pequena viagem aí pela história da computação, uma breve apresentação sobre isso. Esse vídeo e o próximo, ele tem um conteúdo um pouco mais teórico, então nós vamos usar a apresentação, uma apresentação de slide, que vai ficar também à disposição de vocês. Curso de Informática Básica, nosso módulo é o Windows, vamos estar utilizando para esse curso o Windows 10. E hoje vamos falar sobre a introdução à informática. Vamos conhecer um pouco do passado da informática, se bem que o foco dessa aula não é uma apresentação histórica, então não espere encontrar muitas datas vinculadas aos fatos, mas queremos traçar uma pequena linha de evolução dos sistemas operacionais, também do equipamento em si, né, da evolução dos computadores em si, para que possamos entender como esse processo ocorreu e assim possamos perceber que o que nós estamos utilizando hoje foi resultado de muito tempo e muito esforço de pessoas que vieram antes de mim e de você. Sempre, como esse é o primeiro vídeo com a apresentação de slide, sempre que nós tivermos um slide aqui no curso de Informática Básica, vocês vão ter desse lado aqui, ou desse, né, nessa parte azul, um texto reflexivo. Alguns deles eu mesmo escrevi, outros nós pegamos da internet. À medida do possível, vamos estar citando a fonte na parte de baixo. Mas eu não vou ler, fica a critério de vocês lerem e refletirem sobre cada um desses textos. O foco mesmo é o que está na parte branca, que é o que nós vamos utilizar para a nossa aula. Informática é a ciência responsável pelo tratamento automático de informação. O ser humano ele sempre tratou, no decorrer da sua história, de buscar facilitar a sua vida criando instrumentos de automação, certo? Quando se fala de computação ou se fala de informática, estamos falando de técnicas de automação a algum nível. No início ou na pré-existência humana, esse sistema ele passou por de um método simples a um método cada vez mais complexo e cada vez mais eficiente, correto? Quando os povos nômades faziam esses cálculos ou faziam essas computações de dados, eles os faziam utilizando elementos da natureza, utilizando pinturas rupestres, utilizando galhos de árvores, utilizando pedras, né? E assim eu contando e guardando as informações que eles necessitavam no decorrer da sua vida. Quando pensamos em computador, e eu não sei se você sabe disso, mas computador, além de ser o que nós temos hoje sobre a nossa mesa, é qualquer equipamento que sirva para computar dados e para tratar esses dados de alguma forma. Durante a Guerra Fria, nós tivemos a corrida espacial. E durante esse processo para lançar o primeiro homem ao espaço, foi Yuri Gagarin, e depois para lançar levar o primeiro homem à Lua, nós tivemos esses computadores humanos atuando de forma intensa. E nesse processo foi ganhando corpo um computador mecânico que fizesse esse processo de forma mais fácil. Mas quero salientar aqui e fazer essa homenagem logo de início a Estrelas Além do Tempo, que é um filmaço que trata de contar exatamente essa história dos computadores humanos responsáveis durante a corrida espacial por contabilizar tudo aquilo que era necessário para levar o homem ao espaço e depois à Lua. Não podemos falar de computador sem falar do primeiro protótipo de elemento que servia para computar informações ou fazer algum tipo de cálculo, né? O ábaco até hoje é utilizado na alfabetização matemática para ensinar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. O ábaco tem datações diferentes, alguns datam o ábaco de mais ou menos 4.000 a.C., outros de 5.000 a 5.500 a.C. Então nós temos essas datações diferentes. O importante é que o ábaco é um instrumento
muito antigo, que até hoje é utilizado em escolas, na parte de alfabetização matemática. Em 1890, então, temos a máquina de Olerite, responsável por fazer cálculos estatísticos. Essa máquina desse tamanho funcionava à base de cartões perfurados. Em 1946, temos o ENIAC, que é considerado até hoje o primeiro computador eletrônico propriamente dito. Ele funcionava à base de energia elétrica e era movido, ou seu sistema era baseado em válvulas que esquentavam muito e queimavam com muita frequência. Além de ser uma máquina extremamente grande, em uma sala com 4 paredes, ele ocupava 3 paredes dessa sala no formato de U, e era necessário mais ou menos 10 ou 13 pessoas para operar de forma satisfatória o ENIAC. Continuando o nosso passeio pela história, tivemos a invenção do Kenbeck 1, que foi o primeiro computador pessoal portátil. Em seguida veio o Altair, que foi uma febre na sua época, no entanto durou muito pouco tempo, em apenas 3 anos ele parou de ser encontrado em lojas, porque apareceram outros computadores com uma interação muito maior do que a do Altair. Em 1975 surge então a Microsoft, que é uma empresa muito importante para a história do computador, né? E em 1976 surge a Apple, que também é outra empresa, outra gigante da área de informática. A IBM, em 1980, lança o seu primeiro computador com uma aparência já muito próxima àquela dos computadores que nós conhecemos nos dias atuais. Nesse mesmo contexto, temos as primeiras unidades de armazenamento flexíveis portáteis, que são aí os disquetes. Nós temos aqui 3 tamanhos diferentes de disquete. O surgimento da internet como objeto aí, uma rede mundial de computadores interligando o mundo todo, e após o período de guerra, né, essa rede de computadores passa a ser cada vez mais utilizada pela sociedade civil até os dias de hoje, quando você está me assistindo aí pela internet e eu estou trabalhando também pela internet. Principalmente 2020, quando esse vídeo está sendo lançado, época de pandemia, onde tudo praticamente para com relação à educação e as aulas passam a ser mais virtualizadas. Outra questão de muito destaque são os kits multimídia. Com a invenção da internet, uma interação maior da máquina e do homem foi possível. E aí entraram o kitzinho com caixinhas de som, com microfone, fones de ouvido, que facilitavam a interação do ser humano através do hardware e do software. Em 1990 temos o lançamento do iMac, computador muito mais parecido com os computadores que nós temos hoje. Inclusive algumas máquinas que estão sendo lançadas estão voltando a fazer uso desse design. Temos nos dias atuais notebook, tablets e smartphones que não deixam de ser computadores. Vamos falar então dos sistemas operacionais. O que seria, um sistema operacional? O sistema operacional é um programa que serve para gerir outros programas dentro do seu equipamento. Quando pensamos em um telefone celular, esse aparelho tem um sistema operacional dentro dele. Quando pensamos em um tablet, em um notebook ou em um PC, computador de mesa, nós temos sistemas operacionais rodando dentro deles. Então vamos ver alguns desses sistemas operacionais. Em 1969 temos o Unix, e essa informação é muito importante porque o Unix é considerado o pai de todos os sistemas operacionais. A partir dele, vão se derivar todos os sistemas, inclusive aqueles que usamos hoje. Em 1978 nós temos o Apple II, que é o sistema operacional criado especificamente para os equipamentos da Apple. O MS-DOS surge em 1981. Eu ainda tive a experiência de ser educado na base do MS-DOS quando comecei a estudar informática lá em 1996. O Windows era o Windows 95 da escola que eu estudava, mas tive o meu primeiro contato porque uma das disciplinas que eram dadas dentro do curso básico de informática era MS-DOS. Nós estudávamos ICC, que era Introdução à Ciência da Computação, depois
a introdução a MS-DOS e então chegávamos no Windows. Esse sistema operacional foi então uma parceria entre a Microsoft e a IBM. E aí nós chegamos ao nosso carro-chefe. E o nosso carro-chefe é o Windows. Esse curso é baseado em Windows. Então, apesar de nós termos o Linux e outros sistemas operacionais, nessa parte da apresentação vou falar apenas do Windows, que é o que nos interessa para esse curso. Mais à frente vamos fazer também um curso voltado para Linux, e aí nós vamos trabalhar só a questão do Linux. Em 1985, nós tivemos o lançamento do Windows 1.0. Ele tinha essa aparência, já com elementos gráficos, mas ainda fixos, o que diferenciava drasticamente do MS-DOS, que era apenas aquela tela escura com letras e você interagia com a máquina através de comandos. Aqui você já tinha a possibilidade de usar botões no gráfico que executavam ações através do clique. Uma diferença básica entre o Windows 1.0 e o Windows 2.0, que foi lançado, se não me falha a memória, 2 anos após, é a possibilidade de que no Windows 2.0 você minimizar e restaurar a janela, coisa que aqui no Windows 1.0 ainda não era permitido. O Windows 2.0, então, em 1987, ele surge e a principal diferença em relação ao Windows 1.0 é exatamente a possibilidade de você poder minimizar a janela e restaurar a janela à sua posição atual, certo? Hoje, toda a janela do Windows tem os botões minimizar, maximizar, restaurar e fechar na parte de cima e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Em 1995, então, chegamos ao Windows 95. Pessoal, é importante que vocês entendam que essa aula não tem como objetivo ter um relato histórico detalhado de todos o passo a passo. Se você for atrás, entre o Windows 2.0, que eu apresentei aqui, e o Windows 95, que vou passar a apresentar, tiveram muito mais avanços importantes na área de informática nesse período de tempo. Mas eu estou me concentrando e focando nessa aula nos pontos importantes para o conteúdo que nos propomos a passar para vocês, que é um curso básico de informática. Então, em 1995 surge o Windows 95, foi o Windows que eu usei para aprender informática lá em 1996, né? E ele já tinha a aparência básica que todos os seus sucessores viriam a ter, que é a sua área de trabalho, a sua barra de tarefa e o menu iniciar. Essas características básicas iriam acompanhar quase todas as versões posteriores ao Windows 95 dessa empresa. Em 2001 foi lançado então o Windows XP, que virou o xodó de todos aqueles que trabalhavam com informática. O Windows XP continuou a ser usado por muito tempo, inclusive hoje, apesar da Microsoft não dar mais apoio ou suporte técnico a quem possua o Windows XP, ainda existe uma galera aí utilizando o Windows XP por nostalgia, por gostar, por achar mais eficiente do que as versões posteriores e anteriores. Outro fenômeno, além do Windows XP nessa linha de evolução do Windows, é o Windows 7. O Windows 7, lançado em 2009, teve um design mais moderno, mas manteve as características do Windows XP e se mostrou um sistema operacional muito robusto desde o ponto de vista de ter muito menos bugs ou travamentos do que tinha o Windows XP e ter características de segurança, principalmente de RAID, muito melhores do que a do Windows XP. Minha opinião, chegamos a um dos piores sistemas operacionais que eu já tive a oportunidade de utilizar, que é o Windows 8, em 2013. Tanto é que as pessoas, quando compravam aqui na cidade computadores com o Windows 8, e até hoje ainda tem algumas máquinas com o Windows 8 que são vendidas, essas máquinas são levadas a uma assistência técnica e algumas delas vinham parar na minha mão para ter o sistema operacional formatado, ou para o Windows 7 anteriormente, e agora alguns para o Windows 10.
Mas uma das dificuldades que nós tínhamos é que, se você lembra, se você teve a oportunidade de usar o Windows 8, ele era uma espécie... Ele foi um sistema operacional projetado pelo Windows para tentar fazer essa interação ou essa transição do computador para o tablet, para um Windows feito para aparelhos móveis. Então você não tinha mais o menu inicial, a barra de tarefa aqui na parte de baixo, e quando você queria o menu inicial, você tinha que passar o cursor do mouse aqui nesse canto e esperar que aparecesse uma aba de ferramentas ou uma barra de tarefas que você ia procurar o menu iniciar aqui. E inclusive para fechar, para desligar o computador, e isso se tornou um pouco incômodo para a experiência daqueles que estavam utilizando um desktop ou um notebook, correto? E sabe, é um software, quem sabe seja até interessante para quem está utilizando um tablet com Windows 8 ou um aparelho celular com Windows 8, mas para um computador e um notebook não ficou muito legal. Então a galera não gostou, preferia o Windows 7. Já o Windows 10 reuniu o melhor que tinha no Windows 8, a aparência moderna que tinha no Windows 8, com as características nostálgicas do Windows 7, que deu tanto certo. Então volta a ter a barra de tarefas, volta a ter o menu iniciar. No entanto, quando você começa, clica no menu iniciar para começar, tem uma aparência muito semelhante ao menu iniciar do Windows 8. E se você quiser, tem a função aqui dentro para que você transforme e utilize a versão para tablets. E chegamos à parte do nosso exercício. Se você está me acompanhando pelo sistema Moodle ou sistema AVA de alguma instituição de ensino da rede pública, seja estadual ou municipal, na qual eu trabalho, no próprio AVA tem uma parte de exercício. Você procura nessa parte de exercício o exercício referente a essa aula, certo? A aula de introdução à informática, e faça esse exercício. Se você estiver acompanhando o curso pelo YouTube, canal A Sala do Professor, você vai na descrição desse vídeo e você vai encontrar as orientações para fazer esse exercício. E você vai fazer esse exercício nos comentários do YouTube, certo? No comentário do vídeo do YouTube. Você vai lá e vai fazer o que está sendo pedido na descrição do vídeo. Então, eu fico esperando você comentar a sua resposta lá no YouTube. Vou corrigir e isso vale uma nota para você na sua avaliação final. Não esqueça disso, ok? Se você está fazendo o curso pensando no certificado, não esqueça de fazer sua inscrição formal. O link está na descrição do vídeo. Você vai preencher aquele link e eu entrarei em contato com você pelo contato que você vai colocar lá, né? E a gente vai ter uma conversa aí sobre a sua certificação. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo, até a próxima aula.